Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. 150 dias com 150 salmos. Tem sido aí uma jornada de alguns dias que vão durar, né, alguns meses aí até a gente finalizar, mas que com certeza serão dias preciosos, né? Serão dias de muita meditação, oração, leitura. Com certeza a contemplação daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração será maravilhosa. Não sei você aí, mas eu posso garantir para vocês que esse processo tem sido um processo diferente para mim, tem sido um processo de muito aprendizado. Por quê? Porque ler a gente tem o costume de ler, orar a gente costuma orar, nem sempre a palavra, que seria o melhor, né, em todos os casos. A gente tem costume de fazer orações mais de petições e de situações, né, específicas do nosso dia a dia. E a Bíblia pede para que nós oremos a palavra, porque a palavra realmente é a vontade de Deus para nós e para a humanidade, para a redenção, né? Então a gente deveria se concentrar mais nessas orações, inclusive. Meditar na palavra nem sempre, né? Porque a gente, com a correria tão grande do dia a dia, a gente acaba achando que está perdendo tempo, né? Muita coisa para fazer, muitos compromissos e a gente acaba deixando isso. Mas a parte principal aqui que eu quero convidar vocês para essa reflexão é a contemplação. Como isso tem sido difícil, né, gente? Não sei para vocês aí, mas para mim tem sido realmente extremamente difícil silenciar, né, o meu coração, silenciar minha mente, silenciar as vozes, silenciar o local onde a gente está, né, lendo aqui, fazendo a meditação, silenciar os barulhos ao redor para que a gente consiga realmente ficar em silêncio, realmente aguardando ali a vontade do Senhor para nós. E eu posso garantir para vocês que esse tem sido o meu maior desafio nesse momento praticando a Lectio Divina. Tem sido o momento da contemplação. A gente fica ali um tempo, mas aí quando a gente começa a perceber, nossa mente já começa a devagar, já começa a sair do prumo, né? E em alguns momentos a gente consegue passar um tempo maior, em outros momentos um momento menor. Mas eu não vou desistir e eu convido você a também não desistir, de colocar em prática realmente esses 4 passos da Lectio Divina de forma bem intencional, de forma bem prática, sabe? Assim, eu vou ficar aqui até que o Senhor ministre a minha vida, até que o Senhor comece a silenciar essas vozes que falam o tempo todo no meu coração, na minha mente, tirando o foco, né? Dessa solitude, desse silêncio interior para que o Senhor ministre. Eu creio que nós vamos conseguir vencer com essa intenção de permanecer, né? Então, que você possa permanecer aí conosco. Vamos hoje para o Salmo de número 10. Eu queria pedir algo para vocês também, quem está aí assistindo os vídeos, né? Quem está aí fazendo essa leitura no processo de Lectio Divina junto com a gente, que você curtisse os vídeos, que você compartilhasse com alguém que você sabe aí que pode estar aprendendo junto com você também, né? Eu tenho visto um crescimento bacana da visualização dos vídeos, e isso me alegra, porque eu sei que mais pessoas estão aí realmente dedicando um tempo para ler a palavra, né? Orar junto com a gente. Faz aí a tua oração, se for o caso, só leia junto comigo, né? Faça um momento de meditação junto, mas no momento da oração e da contemplação, desliga o vídeo e faz a tua oração baseado aí no texto bíblico que a gente leu e meditou, né? Tem esse tempo realmente com o Senhor, isso é precioso demais. Isso exige de nós uma mortificação da carne, exige de nós uma real espiritualidade intencional, né? É aquela pessoa que decide realmente viver uma vida com Deus de forma prática, objetiva, para atingir resultados, que é realmente sermos edificados na nossa fé. Então, isso é muito precioso. Então, se você está aí curtindo essa leitura de Salmos junto com a gente, curte o vídeo, compartilha mesmo com outras pessoas. Boas coisas a gente deve sempre passar para frente, né? Então, ler a palavra, meditar nela sempre é uma coisa muito boa. Então, se você pode, faça isso, compartilha aí nos seus grupos, compartilha com os amigos da igreja, compartilha com amigos do trabalho,
Vamos fazer uma grande corrente de leitura do livro de Salmos nesse período aí desses últimos meses desse ano, né? Nós já estamos aí meados de agosto e com certeza a gente vai até o final do ano e talvez até o início de janeiro de 2027, mas nós vamos estar aqui permanecendo até terminarmos o livro de Salmos, se Deus quiser. O Senhor vai nos dar graça e nós vamos fazer esse projeto realmente ser começado e finalizado, tá bom? Então, só dando aí, se você também pode e quer, né, se inscrever no canal, se inscreve aí. Esse canal é exclusivamente para aprendermos um pouco mais da palavra, né? Então, o meu intuito com o canal sempre foi só deixar registrado aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dos ensinos que a gente tem praticado com a igreja local. Então, tudo isso é só um reflexo daquilo que a gente tem feito semanalmente, diariamente, muitas vezes, né? Nos ensinos que a gente faz aqui com a nossa igreja local, com os irmãos, com amigos, né? Os grupos que a gente tem de estudos, eles são abertos para qualquer pessoa participar. Inclusive, se você tiver o desejo, deixa aí nos comentários que você quer participar do grupo da aula ao vivo, que a gente pode estar conversando aí e te adicionando também a isso, tá bom? Mas vamos lá, já perdemos muito tempo aqui. Salmos de número 10 diz assim: Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas. Pois conta vantagens de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Porque o perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento, a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti, tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa, pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirás o seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhe causar terror. Vamos ler novamente? Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso.
O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso a Deus. Não te esqueças dos indefesos. Porque o perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás o seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhe causar terror. Vamos ler novamente? Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como leão à espreita em seu esconderijo, aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que eu faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso a Deus. Não te esqueças dos indefesos. Porque o perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhe causar terror. Davi está sempre, de alguma maneira, a nos mostrar, né? Eu quero crer que esse salmo seja de Davi, mas o salmista, né? Vamos dizer assim, para que a gente não coloque Davi como autor, sendo que pode ter sido outro salmista, pode ter sido outro homem ou mulher em seu tempo, né? Escrevendo. Ele mostra a tristeza, ou mesmo a gente fica inquieto, né? Tem outra palavra, eu vou tentar achar ela aqui, se eu lembrar eu vou falar. A gente fica inquieto diante de injustiças. E nós, infelizmente, não temos uma balança tão precisa para julgar, né? Injustiças ou simplesmente situações que vão acontecendo ao nosso redor e que tem a ver, às vezes, até com as nossas próprias atitudes, como a gente falou ontem. Mas a gente tem uma dificuldade de visualizar pessoas que aparentemente ou que realmente são perversas na sua maneira de agir e de se comportar, prosperando, né? E quando a gente fala de prosperidade, não tem a ver somente com dinheiro, tá? Às vezes a pessoa que é má, que é perversa, ela tem uma saúde perfeita, ela tem uma casa, ela tem uma vida financeira estável, ela tem uma boa empresa, ou ela tem um bom emprego, ou ela tem sempre situações de bonança na sua vida, né? Parece que não existe uma tempestade
que atinge aquela pessoa. Parece que a vida dela está sempre perfeita e dentro de uma normalidade, né? E a gente olha para aquilo e percebe atitudes tão contrárias, né, aos princípios da palavra, ao nosso comportamento, quando a gente tenta realmente ser prudente no que diz respeito a ser uma pessoa filha de Deus, filho de Deus, né? Que busca princípios, que busca se converter dos seus maus caminhos. A gente percebe que as pessoas estão aí sendo perversas. Essa palavra perversa é muito, muito abrangente, né? O salmista vai falar de diversas atitudes que o perverso tem e que denotam essa perversidade, então, né? É uma maneira realmente, além da pessoa que comete pecados, é alguém que comete pecados deliberadamente, é aquele que diz, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problema, né? Então, o perverso é aquele que confia que o seu status, que o seu dinheiro, que a sua posição social, que o seu domínio, que o seu governo, que a forma como ele vive, que tudo que tá, as suas amizades, que as suas formas de viver vão protegê-lo de todo e qualquer mal que possa vir sobre ele. Então ele é blindado, né? Existe uma blindagem sobre o perverso. Ele acredita que por causa disso ele é alguém que é inatingível. E o salmista então vai dizer que por que o Senhor parece tão distante? Por que o Senhor parece que se esconde, né, em tempos de aflição? Essa é uma pergunta muito, muito pertinente para nós, né? Essa é uma pergunta que geralmente a gente faz quando a gente está no meio de um turbilhão, quando a gente está no meio de uma aflição, de um desespero, de uma dor muito grande. E a gente olha ao redor e todo mundo está com o sorriso no rosto. E a gente está ali sendo esmagado, a gente está sendo apertado, a gente está sendo afligido, oprimido, né? E a gente diz, Senhor, por que o Senhor parece, né, permanece distante? Por que o Senhor se esconde em tempos de aflição? Por que o Senhor não aparece? Por que o Senhor não entra em ação? E a gente tem essa pergunta muito, muito pertinente. A gente tem essa pergunta muito, muito natural em nós, né? A gente pergunta isso para Deus mesmo, porque é natural ver, né, a situação pegando fogo e a gente clamar muitas vezes ou falar com Deus e parece que as coisas não estão funcionando como a gente gostaria, né? O socorro não está vindo naquele tempo exato em que nós precisamos e parece que Deus está distante, parece que Ele está lá no trono dele, lá no céu, né? Num lugar bem distante, parece que Ele não se importa, parece que Ele está realmente se escondendo de mim, parece que Ele não quer ver a minha aflição, né? Mas aí o salmista vai falar dessa maneira do perverso, e ele vai listar várias coisas que o perverso tem na sua concepção, né? Na sua maneira de visualizar. Ele fala que o perverso é arrogante, que o perverso é perseguidor, principalmente do pobre, né? E a gente sabe que esse pobre aqui não está falando de pobreza só física. A gente vai ver muito esse termo sendo usado. A gente vai ver aqui que Deus vai fazer justiça para o órfão, para o oprimido. A gente leu ontem sobre o pobre. Deus, de todas as formas, trata esse pobre na Bíblia com uma outra conotação, não somente financeira, de uma posição social inferior, mas como alguém que está faltando algo que pode ser suprido, né? Então Deus é esse supridor do pobre, né? Ele vai falar isso no Sermão da Montanha com muita propriedade. Então ele vai falar que ele persegue o pobre, que ele trama o tempo todo, né? Ele tem tramado o tempo todo fazer maldade. Ele conta vantagem dos seus desejos maus. Ele está sempre elogiando pessoas que são gananciosas. Então o perverso sempre vê no outro perverso alguém extremamente louvável, né? Alguém que se elogia, que se retroalimenta, né? Então o perverso está sempre elogiando o outro perverso, o outro ganancioso, né? O perverso é orgulhoso, gente, ó, arrogante, perseguidor, orgulhoso, ganancioso, tramador de maldade, né? O perverso, ele acha que Deus não existe, né?
Versículo 4 vai falar: seus planos não levam em conta que Deus existe. Gente, como é triste quando o ser humano ele não compreende, quando ele não consegue enxergar, está cego em seus pecados e delitos, a Bíblia vai falar, né? Quando o pecado ele cegou, colocou escamas nos olhos das pessoas e elas rejeitam mesmo a Deus, elas dizem: Deus não existe, eu sou Deus da minha vida, eu sou Deus sobre a minha situação, eu busco os recursos, as situações que eu quero, eu faço as coisas acontecer para mim. Então a gente não leva em conta que Deus existe, né? Quando na verdade Salomão vai falar em um provérbio que se Deus simplesmente retirasse o ar que ele sopra na terra, nós estaríamos fadados a morrer instantaneamente. Então, a falta de entendimento de um Deus soberano que criou os céus e terra, que criou todas as coisas e que sopra o fôlego de vida em nós, no momento em que nós nascemos, fomos concebidos, e ele só tira esse ar no dia em que ele decide, né? E então nós morremos. A falta desse entendimento de que é esse Deus todo-poderoso, que tem o domínio sobre tudo, que tem o domínio sobre a nossa vida, que faz a gente acreditar que Deus não existe. Então não há outra maneira de avaliar um perverso, alguém que diz uma coisa dessa, que Deus não existe, que não leva em conta que Deus existe, senão uma pessoa cega, né? Cega, totalmente cega da sua imortalidade, né? Cega da sua inutilidade quando Deus vem e põe as suas mãos em nossas vidas, né? E nos guarda, nos livra, ou nos afronta, né? Também, porque a palavra vai dizer isso aqui para nós. Então ele vai dizer no versículo 5: no entanto, é bem sucedido em tudo que faz, não vê o castigo que o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Ele pensa: nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. A grande questão para o perverso, muitas vezes, é que ele está seguindo Deus deste século, ele está seguindo Deus deste mundo. Satanás, ele é o Deus do perverso, né? Porque ele obedece a tudo aquilo que é proposto para ele como perversidade, como mal, né? E Deus já diz que de onde procede o mal, né? Senão do nosso inimigo, de Satanás e todos os seus demônios. Eles são mentirosos desde o princípio, eles são a maldade desde o princípio, eles buscam o mal o tempo todo, né? Então, o Deus desse século, Satanás, tem cegado essas pessoas e elas têm prosperado. Só que essa prosperidade é uma prosperidade momentânea, é uma prosperidade terrena, é uma prosperidade ilusória, é uma prosperidade que vira fumaça no momento em que Deus quiser que vire fumaça. Porque a gente percebe diante de tragédias, terremotos, de tsunamis, da própria morte ou de uma doença terminal, que nenhum recurso do perverso, nenhuma situação instável do perverso vai fazer com que ele se safe, né, dessa situação. Quantas pessoas aí, né, têm sofrido no planeta Terra com situações adversas da natureza. Aí, por exemplo, nós temos recentemente terremotos tanto na Venezuela quanto na Colômbia, matando milhares de pessoas, né, e famílias inteiras sendo abatidas por aquele terremoto, e talvez aquelas pessoas tivessem uma vida extremamente estável financeira, com uma posição social muito, muito poderosa naquele lugar, mas nada disso as guarda no momento que realmente o juízo de Deus, né, ou as circunstâncias acontecem, porque às vezes nem é o juízo de Deus ainda, é realmente só a natureza gritando por socorro a respeito de tanta perversidade que tem sido feito com ela, né? Então a natureza ela está conversando com a humanidade e nós precisamos aprender a escutar, nós precisamos aprender a parar e avaliar tudo isso, né? Então o perverso ele acha que realmente Deus não existe
Ele acha que ele está guardado de qualquer situação, ele acha que nenhum mal vai atingi-lo, que ele não vai ter problemas. Isso é digno de um arrogante, de um prepotente, de um perverso mesmo. Ele acha que toda a sua cerca vai estabelecer segurança para ele de qualquer situação. Ele vai falando um pouco mais do que o perverso tem, né? Ele vai falar no versículo 7 que a boca dele é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Você já viu alguém, gente, que só sai da boca dela coisas que de alguma maneira atingem o próximo com essas atitudes, né? Maldições, mentiras e ameaças. Então, sempre na língua dessa pessoa há violência e maldade. Então, ela só se garante quando ela amaldiçoa o outro, ela só se garante quando ela conta as mentiras que fazem com que a vida dela seja a vida que ela compôs, né? E ela vai fazendo ameaças, porque se alguém denuncia a sua perversidade, se alguém denuncia a sua mentira, então essa pessoa é perseguida. E talvez o grande problema das pessoas serem perseguidas é justamente porque elas denunciam o perverso, elas denunciam a perversidade, porque isso está fazendo mal para as pessoas, isso está fazendo mal para o próximo, isso está fazendo mal para as pessoas ao nosso redor, para a própria natureza, para tudo que existe, né? O perverso está fazendo coisas más, tramando coisas más. E quando ele é denunciado, então na boca dele sempre tem maldições, mentiras, ameaças, violência, maldade. Aí ele fica o tempo todo na espreita, né, para destruir aqueles que de alguma maneira se levantam para denunciar a sua maldade, para denunciar a sua perversidade. Ele fica como leão à espreita no seu esconderijo, né, para justamente destruir a pessoa, como um caçador que ele apanha e arrasta dali. A artimanha, né, do perverso é sempre de alguma maneira destruir e tirar de cena aquele que tenta de alguma maneira destruir o seu castelo de areia, né? Então a gente vai ver sempre esses comportamentos no perverso, na pessoa que realmente esquece que Deus existe, quer viver a sua própria vontade nessa terra, sem pensar que nós somos criados para a comunhão, para obedecermos ao Senhor, né? Gente, como é lindo ver que a palavra de Deus, o texto bíblico, ela tem uma única fonte, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, né? O Espírito Santo realmente inspirando, né, homens a escrever tudo isso. Mas qual é o principal e talvez o foco, né, de toda a palavra de Deus? Nos mostrar duas realidades, nos mostrar dois lados de uma mesma moeda, né? A moeda é o ser humano, mas o ser humano ele pode ser cara ou coroa, ele pode ser um filho de Deus ou ele pode ser um filho do diabo, ele pode ser alguém da verdade ou ele pode ser alguém da mentira. Não existe meio lado da moeda, né? A gente não consegue ser meia verdade, meia mentira. Isso é impossível. A palavra de Deus só nos dá dois caminhos. Falamos muito sobre isso ontem, né? E o texto bíblico ele sempre vai tentar nos mostrar isso. De que lado nós estamos, né? Quem nós somos no reino de Deus? Quem nós somos diante desse Senhor que fez céus e terra? E aí a gente vai vendo que a gente realmente está nessa luta, né, constante contra o ardil, né, contra as artimanhas do maligno tentando nos destruir, que não tem a ver com o ser humano simplesmente, gente. É importante que a gente reflita sobre isso. Quando Deus nos mostra textos onde ele usa o estereótipo, né, o modelo do ser humano perverso, em suas atitudes, ele está falando de uma malignidade muito maior por trás de tudo isso, né? Então, o perverso só é perverso, ele só não crê em Deus porque existe um Deus que domina o coração daquele perverso, né? Então, a gente precisa entender que por trás de tudo existe um reino espiritual se movendo, e Deus, ele é o soberano sobre toda a criação, né? Então, sobre todos os anjos e demônios, Deus está agindo, né, em favor da humanidade, em favor da redenção, em favor de nos fazer perceber tudo isso. E como é bom quando a gente vai para a palavra e consegue olhar e dizer, Senhor, eu ainda estou agindo como um perverso.
eu ainda tenho atitudes de um perverso, eu preciso me arrepender, eu preciso me colocar diante do Senhor como alguém que está consciente de que o Senhor é sobre todas as coisas, de que no momento certo o Senhor vai vingar a terra de toda essa destruição que está sendo feita pelo perverso, né? Então, o Senhor está sempre nos mostrando isso. Eu gosto de sempre frisar essa questão, porque às vezes a gente leva tão ao pé da letra o texto bíblico, que a gente acha que realmente nós estamos falando só de seres humanos, literalmente, e que parece que nós temos uma luta contra o nosso irmão, contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso vizinho, contra o nosso patrão, contra o nosso gerente, né? E não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades que agem através de pessoas, né? Então a nossa luta ela é contra esse adversário que é ardiloso na sua forma de agir. Ele quer que nós, filhos de Deus, realmente nos degladiaremos, né? Que a gente faça uma guerra em favor de Deus, quando na verdade nós estamos fazendo uma guerra que não tem nada a ver com Deus, né? Deus está nos pedindo para agir de forma muito mais espiritual do que carnal, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Versículo 10 ele vai dizer: as vítimas indefesas são esmagadas, caem sobre a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que eu faço. Gente, como parece, né? E às vezes Deus realmente está distante, Deus realmente está escondido em tempo de aflição. A gente olha para as pessoas sendo perversas, sendo más umas com as outras, elas estão destruindo umas às outras. Quando a gente olha, por exemplo, um caso de feminicídio, né, que está muito forte essa prática, não que ela não existisse antigamente, porque ela sempre existiu, só que hoje a gente dá nome a esse tipo de morte, esse tipo de tragédia, né, entre família, em que o autor parece realmente não se importar com aquela pessoa que está ali, com aquela mulher, né, que está sofrendo aquela morte naquele momento. A gente olha as cenas, né, através de vídeos ou de outros tipos de situações, e a gente fala, não é possível que o ser humano tenha consciência do que ele está fazendo, que ele faça aquilo de vontade própria, que aquilo seja natural no ser humano, no seu pensamento, no seu comportamento. Não é normal. Não pode ser normal. É impossível que isso seja normal. Mas o perverso diz: Deus não se importa. Eu estou sendo o Deus naquele momento, fazendo a justiça com as minhas próprias mãos, né? Agindo conforme eu desejo, porque eu, né? E o eu está sempre superior a tudo. É como se o perverso dissesse assim: ué, se Deus existe, então por que ele não vem te socorrer? Se esse Deus que você diz ele existe, por que ele então não vem aqui e me afronta, né? O ser humano, ele é muito infantil, gente, em muitos aspectos, porque diante dos olhos de Deus nada está impune, nada passa em branco, né? Haverá um juízo que trará à tona tudo isso, cada uma das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, cada palavra que a gente pronuncia com a nossa boca vai ter um peso tão grande diante de Deus, né, que a gente nem imagina. Se a gente realmente tivesse essa consciência, nós faríamos muito mais ponderações antes de falar, né? A gente ia ponderar para não falar bobagem, para não atingir o nosso próximo com tanta maldade, né? E aí o salmista então vai pedir esse socorro do Senhor, né? Como é bom quando a gente pede em favor daquele que está sendo oprimido, em favor daquele que está sendo açoitado pela vida, né? Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. É só o Senhor, né, gente? Mas a gente precisa clamar para que Deus venha, para que Deus intervenha, né, nas situações, para que as situações sejam realmente solucionadas
com a justiça de Deus, com o justo juiz agindo, né? Não com a nossa justiça própria, não com a nossa maneira, às vezes, de olhar para situações e julgar, né, as situações com o nosso olhar. Quando nós olhamos para uma situação singular, né, única, nós às vezes não temos uma compreensão maior do todo. Uma situação, por exemplo, familiar, ela pode ter seu estopim através de um feminicídio, mas a gente não conhece o antes, a gente não conhece o anterior a tudo aquilo, a gente não conhece o roteiro daquela vida, a gente não conhece o contexto familiar de onde vem aquele homem, aquela mulher que se casaram, a gente não conhece, a gente não conhece. Então, o julgamento humano, ele passa a ser muito limitado, né? Mas quando o salmista diz, levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueça dos indefesos. Deus vai reconhecer de forma muito justa quem é o indefeso em toda aquela história, quem é o perverso em toda aquela história, como deve ser julgada aquela causa, né? A gente vê só o que os nossos olhos ali naturais estão vendo, mas a gente não vê o contexto, a gente não vê realmente o que está acontecendo por trás de tudo aquilo. Então Deus é o único que consegue realmente julgar com justiça, por isso o nosso clamor, por isso a nossa oração, por isso a nossa intercessão muitas vezes, por isso a nossa posição de buscar no Senhor as respostas para a vida, porque aí a gente vai agir com a real justiça que vem da parte de Deus, não da nossa. Aí ele vai pedir, né? Versículo 15: quebra os braços dessa gente má e perversa, pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirás o seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Do versículo 15 ao versículo 18, nós temos o que nós chamamos de clamor imprecatório, né? A gente vai falar bastante sobre esse termo aqui durante a leitura dos Salmos, porque tem coisas que parecem ser até ruins de se pedir a Deus. Imagine a gente orar para que Deus quebre os braços dessa gente má, né? Então, são salmos que aparentemente são inviáveis da gente colocar na nossa oração. Mas quando o salmista está falando sobre isso, ele está falando sobre formas de Deus agir que vai fazer com que esses braços sejam quebrados. Essas ações, né? Os nossos braços representam ações que nós temos no nosso dia a dia. Então, quando a palavra diz, o teu braço forte agirá, Senhor, são as atitudes que Deus toma diante da perversidade, diante das atitudes do ser humano e que fazem com que o juízo de Deus seja estabelecido. Então, a Bíblia vai usar essas metáforas, essa forma de falar conosco, para que a gente possa compreender o que Deus está fazendo. Não é que Deus vai vir literalmente e quebrar os braços de uma pessoa na sua forma natural, né? Vai mandar um anjo lá do céu, ou Deus vai dar uma ordem e pá, quebrar o braço da pessoa no meio. Não, não é isso. Mas Deus quebra a artimanha, né? Do ser humano na sua forma de agir. Deus quebra a maneira como ele tem se comportado. E aí Deus vai saber agir da melhor forma possível para vir e realmente quebrar os braços dessa gente má e perversa. Pedir contas, né, da sua maldade. Deus sabe como agir, gente. Quando nós oramos, quando nós pedimos em oração por essa intervenção do Senhor, com certeza nós vamos ver a mão do Senhor agindo. E às vezes é tão diferente do que nós imaginamos ou do que nós desejamos na nossa carnalidade ainda, né? A gente quer realmente que aquela pessoa seja atingida por um raio e ela morra, né? E Deus não tem prazer na morte nem do ímpio, gente. Então, Deus às vezes vai agir com tamanha misericórdia com o perverso que a gente nem imagina e pode salvá-lo, e deseja salvá-lo, e deseja restaurá-lo, e ele vai se prostrar diante do Senhor e ele vai se arrepender. Então, a nossa maneira de julgar ela é muito diferente da maneira de Deus, né? O comportamento do ser humano caído em pecado é muito diferente do comportamento de santidade de Deus. Então a gente precisa orar e pedir para que o Senhor ele faça da forma dele, né? E aí o salmista vai dizer sobre
essa forma de orarmos a volta de Cristo, o reino de Deus sendo estabelecido na terra, né? Ele vai dizer: o Senhor reina para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Em vários textos a gente vai ver essa questão futura, né? De governo, de reino de Deus estabelecido sobre a terra. E esse é o Maranata, né? Esse é o Ora vem, Senhor Jesus. É estarmos clamando realmente, constantemente pela volta de Cristo, pela restauração de toda a terra, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que Jesus venha e faça o juízo acontecer sobre toda a terra. E Deus tem pedido para que a sua igreja, para que o corpo de Cristo, né, compreenda isso e ore em favor disso e lute para que a igreja seja edificada o mais rápido possível, para que o corpo de Cristo esteja estabelecido, para que a igreja esteja madura, para que Jesus volte o mais breve possível, porque os sinais já estão aí, né? Nós só precisamos realmente nos posicionar diante de tudo isso. E Deus vai fazer justiça, né? Ele vai fazer justiça. Então a gente não precisa temer o mal que tem vindo sobre nós muitas vezes e em qualquer nível que você possa estar passando alguma coisa aí. Não importa o nível de batalha, o nível de assolação, o nível de destruição que possa estar acontecendo na tua vida. Isso eu falo com toda certeza. Deus não está escondido. Deus não está distante. Ele está aí, exatamente onde você está. Ele habita dentro de nós, a palavra vai dizer. Todos aqueles que reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos um penhor maravilhoso dentro de nós, que é o Espírito Santo, a própria presença de Deus habitando dentro de nós. E Ele está, esse Deus Todo-Poderoso, está vendo todas as coisas acontecerem. E Ele virá em nosso auxílio no tempo certo, no tempo oportuno, na forma dele, do juízo dele. Nós só precisamos continuar crendo, nós só precisamos continuar confiando, nós só precisamos continuar adorando, independente das circunstâncias. E nós veremos a mão forte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar entendendo essa palavra, vamos orar compreendendo esse texto, vamos orar falando sobre o que Deus está fazendo através desse texto. E com certeza o Senhor, ele vai nos ensinando ainda mais, né, a esse comportamento que nós precisamos ter diante do perverso, diante daquele que age com maldade, né, com astúcia. Pai, nós queremos nesse dia, Pai, te pedir que os nossos olhos sejam cada dia mais abertos para a realidade espiritual, para o reino do Espírito, porque nós sabemos que há uma luta sendo travada todo o tempo, Senhor, dia e noite. O nosso adversário, ele luta para de todas as maneiras, Senhor, nos destruir, destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, destruir, Senhor, todo o reino que o Senhor tem estabelecido nessa terra, destruir o nosso amor pelo Senhor, destruir a nossa devoção, destruir a nossa forma de viver baseado na tua palavra. De todas as maneiras ele tenta nos destruir. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que haja uma consciência em nós a respeito desse reino espiritual que se movimenta. Nós queremos compreender, Senhor, que há essa luta sendo travada a todo tempo, que nós tenhamos consciência disso em cada momento em que a gente perceber, Senhor, essa forma de destruição tentando nos atingir, Senhor, que pessoas ao nosso redor, que a gente percebe que tem comportamentos de perversos, de pessoas perversas, com mentiras, com enganos, com maldade, com traição, Senhor. Tudo isso, Senhor, procede do maligno. E essa pessoa, infelizmente, ela está sendo, sim, Senhor, usada pelo maligno para tentar de alguma maneira atingir o próximo, atingir o seu irmão, atingir, Senhor, as pessoas que estão ao seu redor. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, vem com a tua misericórdia, vem com a tua compaixão, vem com a tua justiça, que é muito diferente, Pai, da nossa, que é muito diferente da nossa, porque nós queremos que o Senhor quebre
o braço. O pedido do salmista é quebra o braço, e nós queremos pedir também, Senhor, isso, mas com o mesmo entendimento que talvez o salmista tinha, em que quando nós te pedimos quebra o braço, Senhor, estamos te pedindo quebra essa malignidade das ações das pessoas. Quebra, Senhor, esse comportamento. Senhor, redime essa pessoa, que ela possa reconhecer o Senhor nos seus caminhos, que ela possa perceber que existe sim um Deus que está agindo sobre toda a terra, que ela perceba que está sendo usada pelo maligno, que ela perceba que ela está sendo usada literalmente pelo maligno para cometer todas essas maldades, essa mentira. Não provém do Senhor, e o Senhor existe. E o Senhor está vendo todas as coisas, e o Senhor está olhando do seu trono e vai vir com juízo sobre a terra, Pai. Ô Senhor, salva, Senhor, o perverso. Quebra, Senhor, sim, essa artimanha do maligno. Senhor, salva, Senhor, essas pessoas que estão ao nosso redor, Jesus, e que ainda não te conhecem, e que ainda não reconhecem a soberania do Senhor, que não conhecem o Deus que criou os céus e a terra, que não conhecem o Deus que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar dessa vã maneira de viver, Jesus, uma maneira vã, diária de viver, Pai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o nosso comportamento seja, Senhor, totalmente moldado pelos princípios da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o texto bíblico e reconhecer em nós onde é que ainda nós temos errado, onde temos ainda, Senhor, comprometido, Senhor, o teu reino nessa terra com o nosso comportamento, aonde temos tido ainda pensamentos que não condizem com a tua vontade, Senhor. Senhor, ainda nós temos esse desejo de vingança no nosso coração quando recebemos afronta do maligno através de algum irmão, de alguma irmã. Nós ainda temos esse desejo, Senhor, dessa vingança, que o próximo seja, Senhor, de alguma maneira prejudicado porque ele nos prejudicou, e isso não procede do teu espírito, Pai, mas nós entregamos tudo diante do Senhor. O salmista aprendeu a entregar tudo diante do Senhor. Pai, ele pedia que o Senhor viesse em auxílio, em socorro, porque o Senhor conhece a maneira correta de julgar com justiça. Jesus nos ajuda a entendermos esse processo que o Senhor está conduzindo da terra com tanta paciência, com tanta longanimidade. Senhor, o Senhor já poderia ter vindo e destruído toda a terra em vários momentos dos séculos. O Senhor já podia ter destruído toda a terra, mas o Senhor diz que o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor deseja salvar o maior número de pessoas possível. Aliás, o desejo do Senhor era salvar a todos, mas infelizmente nós é que temos o nosso coração endurecido para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está falando, para o comportamento que o Senhor está pedindo para nós, que é aquele que nos guarda, que nos livra do mal. Jesus, como nós temos dificuldade em entender que todo e qualquer mandamento, toda e qualquer ordenança dentro da tua palavra tem a ver com esse lugar de refúgio, de segurança, Senhor, contra o maligno. Obrigada, Espírito de Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias conosco. Obrigada, Senhor, pelo Senhor estar nos ensinando a confiar. Nós sabemos que os dias estão maus, mas os dias ficarão ainda piores. E não tem a ver, Senhor, com uma fala de tragédia, mas tem a ver com a tua palavra se cumprindo. Nos últimos dias, Senhor, nós veríamos realmente toda essa maldade através do perverso, que aumentaria cada dia mais, que alastraria de cada dia mais, Senhor. E é isso que nós temos visto. Pais matando filhos, filhos matando pais, homens destruindo famílias, homens destruindo filhos para atacar as suas esposas, mulheres matando os seus próprios filhos para atacar o seu marido.
Senhor, famílias inteiras sendo destruídas, Pai, por questões de herança, por questões financeiras, o mal, Senhor, atingindo famílias inteiras, Pai, simplesmente por causa de heranças, de finanças, de dinheiro, Senhor, quando nós sabemos que nada disso vai permanecer. O Senhor destruirá toda essa terra, Senhor, e vai restaurá-la. Então, nada do que nós achamos que temos para nós como uma estabilidade, como algo que vai permanecer, infelizmente não vai permanecer, será destruído quando o Senhor vier. Obrigada, Jesus, pela confiança que o Senhor tem colocado no nosso coração, de que o Senhor vai restaurar toda essa terra, de que o Senhor fará, Senhor, juízo, justiça nesta terra e que então o Senhor será rei sobre ela. O Senhor vai fazer com que o Senhor seja rei sobre elas para sempre, não mais só por um momento, não mais, Senhor, permitindo que o maligno toque, mas agora sim, quando o Senhor voltar, será para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade que nós temos tido de olhar para o texto bíblico e reconhecer a soberania do Senhor, e reconhecer a perversidade do nosso coração, e reconhecer os nossos caminhos que ainda não estão segundo o padrão da tua palavra. Vai nos conformando segundo o padrão da tua palavra. Vai nos moldando, Espírito Santo, segundo o padrão da tua palavra. Obrigada, Jesus. Nos ensina, Pai, nos ensina a ser humildes. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes, olhando para a tua palavra com mais sinceridade naquilo que realmente somos diante do Senhor, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a reconhecer em nós esses caminhos que ainda precisam ser aplainados, que precisam ser ajustados. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Fica conosco, ministra a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus.